A Rússia está mudando silenciosamente seu comércio externo para o escambo com empresas chinesas, negociando agora por meio de trocas diretas de mercadorias, sem uso de dinheiro. Isso não é uma excentricidade dos anos 90. É uma resposta à ameaça de sanções secundárias americanas contra bancos e seguradoras, que mantêm a porta do Kremlin aberta para transações globais. Por que é que isso é importante? Agora, a Casa Branca está sincronizando com os europeus uma nova alavanca de pressão sobre a exportação de petróleo e derivados da Federação Russa. Enquanto isso, Pequim aumenta o controle de compliance nos bancos estatais. Alguns seguem trabalhando com os russos, outros são forçados a recusar. O resultado é um acordo de troca. Mercadoria por mercadoria, petróleo por equipamentos, carvão por eletrónicos, etc. Essa é a nova fisiologia da economia de guerra de Moscou que afeta diretamente a Ucrânia. Quanto mais longa e cara for a cadeia, menos dinheiro vivo o Kremlin terá para mísseis e drones. Neste episódio, vamos entender por que Moscou é forçada a recorrer ao comércio de escambo, pagando não mais com dinheiro, mas, por exemplo, com grãos por equipamentos. Por que isso é um retorno aos anos 90 da pior forma possível e quais são os riscos disso para a economia russa? Meu nome é Alexei Petchy e antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias saem várias reportagens e análises sobre acontecimentos do mundo todo. Para que você fique por dentro de todas as notícias, recomendo que se inscreva neste canal do YouTube e peço que deixe um like neste vídeo. Agora vamos organizar tudo. Os bancos estatais chineses não querem cair sob sanções americanas. Agora eles estão cortando pagamentos diretos para clientes russos, atrasando cartas de crédito e exigindo certificados cuja origem simplesmente não pode existir no fluxo cinza. As empresas estão indo para o chamado segundo escalão, são bancos regionais, as chamadas plataformas de pagamento não bancárias. Lá, os limites de transações são pequenos, as taxas, claro, são mais altas e o dinheiro fica preso por semanas. Basicamente, se for traçar um paralelo, são aquelas lojinhas que oferecem empréstimos rápidos com juros altíssimos. Existem também bancos regionais e plataformas de pagamento não bancárias, onde é mais difícil fazer esses pagamentos, mas eles aceitam o risco. E então, para não depender desse gargalo, surge o esquema. O lado russo entrega matérias-primas à China. Isso inclui petróleo, carvão, aqueles mesmos metais de terras raras. Tudo isso é entregue como pagamento. Como pagamento antecipado por futuras entregas de máquinas, rolamentos, eletrónicos, peças automotivas, eletrónicos domésticos e assim por diante. A China cobre o equipamento com crédito de exportação próprio e recebe o pagamento em mercadorias. Quase não lidam com dinheiro, só compensação mútua no papel. Na prática, é um empréstimo longo garantido por matérias-primas com desconto. Ou seja, só para deixar claro mais uma vez em palavras simples, a Rússia chegou a um ponto tão baixo que está entregando seus recursos, petróleo, carvão, metal, gás e tudo o mais, simplesmente com desconto para os chineses e ainda pede, por favor, nós vamos entregar tudo isso para vocês agora, simplesmente damos para vocês e no futuro, por favor, vendam para nós carros eletrónicos, máquinas para as fábricas, alguns rolamentos para a gente e assim por diante. O que isso traz de prático para o Kremlin? Bem, em primeiro lugar, contornar o sagrado dólar para os americanos. Em segundo lugar, minimizar o rastro dos pagamentos em yuans. Ou seja, quanto menos pagamentos interbancários, menos motivos para atacar uma conta específica. Em terceiro, manter o fluxo de aço para a indústria de defesa. Máquinas, comando numérico computadorizado e eletrónicos para drones. Sem irritar os gigantes chineses da lista dos grandes demais para arriscar. Mas o preço aqui é óbvio. Os descontos nas matérias-primas são menores, a logística é mais longa, o seguro é mais caro, não é o principal, o giro se transforma em uma espécie de troca onde não existe dinheiro vivo. Agora, a economia do negócio. Quando você paga não com dinheiro, mas com petróleo, você automaticamente joga pelas regras de contabilidade dos outros. O desconto sobre o petróleo Urals cresce. Navios aguardam na fila para transbordo nas enseadas escuras e sombrias. O seguro é apenas de algumas companhias asiáticas pouco conhecidas com, apólices furadas. Isso representa outra redução de preço, feita da maneira mais informal possível. Já nos equipamentos, há aumento devido ao risco e à rota cinzenta, envolvendo novamente terceiros países. No final, formam-se as chamadas tesouras. Pagam menos pela matéria-prima que você vende e você paga mais
pelo equipamento que recebem em troca. E isso é o imposto pela evasão das sanções embutido nesse escambo. E a política é uma questão totalmente separada e dolorosa. Moscou tenta vender a história da desdolarização, ou seja, a rejeição do dólar americano como uma grande vitória. No acordo, tudo se inverte. Você vira refém de um só comprador e fornecedor. Pequim entende isso perfeitamente e se aproveita disso. Publicamente, os funcionários chineses repetem o mantra padrão sobre a ilegitimidade das sanções unilaterais americanas e o comércio não politizado, mas na prática os chineses agem de forma ainda mais astuta. Os bancos estatais se impõem sanções antes mesmo dos Estados Unidos da América aplicá-las, já se colocando nessa lista. Dizem aos russos: desculpem, não faremos negócios diretos com vocês. Grandes operadores logísticos classificam a Rússia como zona vermelha. Companhias de seguros estão mudando as regras para russos e cobrando mais deles. Ou seja, o jogo não é justo. Pequim garante para si o botão de ligar e desligar. Ele define quanto extrairá dos russos em recursos naturais e quanto venderá em máquinas. Ou qualquer metal, por qual preço, etc. O Kremlin apenas faz pedidos e implora aos chineses, não possui nenhum botão. No que diz respeito à segurança e à realidade técnica, máquinas, rolamentos eletrónicos, produtos químicos e assim por diante, não são apenas, sabe como dizem, tubos para a economia. Esse é o núcleo da defesa russa: mísseis, artilharia, drones e combustível. Cadeias de troca quebram qualquer previsibilidade de fornecimento. Qualquer inspeção em um porto chinês, qualquer vigilância de um banco regional e o lote simplesmente fica parado por pelo menos um mês. Para a defesa aérea ucraniana, isso abre oportunidades quando o equipamento russo não chega a tempo à linha de frente. Para a Rússia, isso significa tensão nas fábricas, gestão manual, retirar equipamentos civis para o exército e canibalizar equipamentos antigos. Vou acrescentar aqui mais uma camada de logística. As rotas passam pelo Cazaquistão, Mongólia, Extremo Oriente, portos no Mar Amarelo e no Mar da China Oriental, Emirados Árabes Unidos e Turquia, como pontos de transbordo para mascarar a origem desses produtos. Cada etapa tem seu próprio intermediário, seu próprio certificado de branqueamento, sua própria comissão. Qualquer ataque dos Estados Unidos da América a um desses centros aumenta o custo do esquema em 5 a 10% por etapa. E isso não é teoria. Quando os americanos anunciam medidas secundárias para seguradoras e portos, as tarifas mudam imediatamente. Ou seja, de repente tudo fica mais caro para os russos. O que é que isso significa para a Ucrânia? Quanto mais Moscou depende do escambo, menos flexível é seu orçamento. Impostos em dinheiro não podem ser trocados por barris de petróleo. Salários, benefícios sociais e compra de componentes importados exigem dinheiro, não troca de mercadorias. São chineses que estão dispostos a comprar esses produtos praticamente por mixaria. E isso faz com que os buracos no caixa aumentem e a tentação de imprimir mais rublos cresça. E isso é inflação, queda da renda real. Ao mesmo tempo, isso afeta o bolso militar, pois o dinheiro limpo do petróleo exportado diminuiu, a frota sombra ficou mais cara e os riscos aumentaram. Se os Estados Unidos da América e a União Europeia pressionarem os traders e banqueiros chineses, não com slogans abstratos, mas com multas concretas por esses esquemas naturais, esquemas de escambo, o Kremlin será forçado a oferecer ainda mais descontos em suas matérias-primas, para manter o fluxo de ferro vindo da China. Para a União Europeia e Estados Unidos da América, o escambo é visto como vulnerabilidade, não força. Se Washington e Bruxelas atacarem simultaneamente 3 pontos, o seguro marítimo da frota sombra, os portos de transbordo em países terceiros e os bancos regionais chineses, essa troca de escambo natural vai se tornar cara demais. Assim, qualquer lote de máquinas eletrónicos ou carros da China para a Rússia vai virar ouro. Qualquer atraso é um teste de tempo na linha de frente. Esse é exatamente o caso em que as sanções funcionam não só no papel, não só como uma tabela, mas como um instrumento real, de forma precisa nos parafusos do esquema. Agora sobre o mercado e a energia, o escambo sobre o petróleo e o carvão. Isso é um sinal para os traders de que a imprevisibilidade das entregas está aumentando. As apólices são duvidosas. Os armadores estão incluindo um prêmio de risco no Mar Báltico e no Mar Negro. O frete encareceu e os descontos do Urals aumentaram. Isso mostra que o orçamento russo já perde receita nessa fase. No caso do gás, há poucos gasodutos para a China e a Rússia tem pouca capacidade de gás natural liquefeito, compensar importações tecnológicas com produtos naturais.
É mais difícil, pois não tem a mesma liquidez, o que é um ponto fraco desse esquema. O resultado é muito simples, mas Moscou não está inventando uma nova economia. Tipo, olha só, a gente consegue fazer escambo facilmente, sem o dólar americano, vamos simplesmente negociar com os chineses. Moscou admite a derrota no comércio normal e recorre ao escambo. Assim deixa menos rastros e reduz o risco para o parceiro, mas é mais caro, demorado e limitado. Dinheiro vivo e manobras representam uma oportunidade para a Ucrânia. O modo de mira e a pressão dos Estados Unidos da América e União Europeia sobre seguros, portos e bancos chineses tornam o escambo apenas um laço, não uma tábua de salvação. Pequim vai negociar, precisa do silêncio tarifário dos Estados Unidos da América, mas também quer acesso aos mercados. Não querem se envolver em um grande escândalo. Então, Washington tem com o que pressionar para que não alimentem o complexo militar industrial russo com esses recursos. E para o espectador, vou acrescentar no final uma lógica simples. Quanto mais a Rússia troca petróleo, gás, metais por máquinas, carros eletrónicos, menos dinheiro ela tem para salários e mais fraca fica a sua guerra a longo prazo. É preciso pressionar exatamente onde dói para eles. Exatamente nessa troca natural, nesse sistema de escambo. E isso é um ótimo indicador de que a economia da Rússia está em uma situação muito lamentável. Embora agora estejam tentando sustentá-la artificialmente e apresentá-la com uma fachada enfeitada, sabe? Como se, na verdade, estivesse tudo bem. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais.